Olá! Que ótimo ter todo mundo aqui hoje para essa nossa análise das fontes. Nosso objetivo agora é super claro. A gente vai fazer uma verdadeira autópsia mitológica da figura de Hel, uma das entidades mais complexas do panteão nórdico. A ideia é separar de vez o que é mito antigo do que é psicologia moderna, mergulhando fundo nessas sombras do submundo germânico para descobrir afinal quem ou o que ela realmente é. E para a gente não cair naquelas armadilhas clássicas de Hollywood e da cultura pop, estabelecemos aqui um sistema de mapa de fontes bem rigoroso. Dá para notar pela tabela que a gente vai classificar cada afirmação em 4 categorias: fontes primárias, como as Edas, interpretações acadêmicas de história e filologia, reconstruções modernas do neopaganismo e as leituras ocultistas ou simbólicas, puxando mais para a psicologia. É vital não misturar a mitologia antiga com leitura psicológica contemporânea, certo? Então, a nossa rota de descida nesse limiar hoje é a seguinte: 1. Genealogia e natureza divina. 2. A geografia do submundo. 3. Soberania e o mito de Balder. 4. A metáfora da dupla face. 5. Ocultismo e a mãe sombria. E, por fim, 6. As nossas cautelas interpretativas. Parte 1. Genealogia e natureza divina. Para entender logo de cara o papel de Hel no cosmos antigo, a gente precisa olhar para as raízes da árvore genealógica dela nas fontes primárias. E olha, é no mínimo caótica. Ela faz parte do que podemos chamar de uma verdadeira trindade do caos. O pai dela é o famoso deus trapaceiro Loki, e a mãe é a giganta Angboda, cujo nome se traduz como aquela que traz o luto. E os irmãos? Ninguém menos que o lobo titânico Fenrir e a gigantesca serpente Jormungandr. Uma família completamente disfuncional e destinada a desafiar a ordem dos deuses Aesir. E é aqui que entra um detalhe simplesmente fascinante lá da Edda em prosa. O lance é que Odin não declarou uma guerra direta contra Hel. Na verdade, ele a lançou no reino de Niflheim e entregou a ela o controle sobre os mundos dos mortos. E a grande sacada acadêmica é que isso não foi um mero castigo. Foi muito mais uma promoção sombria, sabe? Uma manobra estratégica de Odin que delegou a ela uma jurisdição imensa, tornando-a administradora absoluta de todas as pessoas que morressem de doença ou velhice. Parte 2. A geografia do submundo. Mas onde fica isso tudo e como se estrutura? A própria etimologia já dá algumas pistas para a gente. Na academia, os filólogos apontam que o nome Hel deriva da raiz proto-germânica halho, que significa o lugar oculto, a sepultura ou simplesmente aquilo que esconde. E existe um debate misterioso e muito rico entre os pesquisadores. Será que Hel era, no princípio, só um conceito impessoal sobre a sepultura que esconde os mortos, sendo personificada como deusa apenas mais tarde na poesia? É uma ambiguidade brilhante típica da antiguidade germânica. Agora, focando nessa tabela, a gente consegue desembolar aquela geografia nórdica que costuma causar bastante confusão. Basicamente, temos 3 níveis bem distintos. Niflheim é o ermo primordial, todo feito de gelo e névoa. Já Hel, ou Helheim, é um local muito mais estruturado, murado, funcionando como um enclave administrativo para o descanso dos mortos comuns. E, lá no fundo absoluto, a gente tem Niflhel, que é um nono mundo, um abismo profundo e muito mais escatológico. Vamos tentar traçar a descida iniciática para esse submundo usando a famosa jornada do deus Hermóder como nosso mapa principal. Imaginem só os passos. Primeiro, é necessário cavalgar por 9 noites ininterruptas por vales completamente escuros. Passo 2, cruzar as águas violentas do rio Jol pela sua ponte de ouro. Depois, passar pela severa guardiã Modgor. E por fim, no passo 4, chegar aos temidos portões dos cadáveres, que são vigiados por Garmar, o cão com peito sujo de sangue. Trata-se de uma geografia sagrada de acesso complicadíssimo e retorno quase impossível. E aqui entra um ponto crucial. A gente precisa desconstruir a ideia moderna que tenta igualar Helheim ao inferno cristão. Os acadêmicos batem muito nessa tecla. Vejam bem, o inferno abraâmico é concebido como um local de fogo e de punição moral, focado nos pecadores. Hel é o extremo oposto disso. É um ambiente gelado, incrivelmente silencioso e fundamentalmente neutro. É um lugar de recolhimento que lida com a inevitabilidade da mortalidade sem qualquer tipo de julgamento moral das almas. Parte 3. Soberania e o mito de Balder. A autoridade absoluta da Hel se consolida de vez no famosíssimo mito do amado deus Balder. Acompanhando a linha do tempo, Balder morre por causa de um dardo de visco numa armadilha do Loki.
Como a morte dele não foi em batalha, sua alma desce direto para Helheim. Bate aquele desespero nos deuses, e Odin despacha Hermóder para implorar pela libertação dele. Só que, chegando ao salão do submundo, a cena é surpreendente. Hermóder não encontra Balder sofrendo. Ele está confortavelmente sentado no lugar de honra, sendo tratado como um verdadeiro convidado da realeza. É exatamente nessa hora que a Hel dita sua condição, com uma imparcialidade assustadora. O ultimato é lido assim: Baldur só poderá voltar aos deuses se absolutamente todas as coisas do universo, sejam vivas ou mortas, chorarem por ele. Notem que ela não age como uma vilã de filme tentando destruir o herói. Ela atua estritamente como administradora da lei cósmica. A regra é clara e vale para todo mundo. Bom, mas o acordo inteiro desmorona quando a giganta Toki, que muitos indícios apontam ser o próprio Loki disfarçado, simplesmente se recusa a derramar uma única lágrima. Falhou na condição, o pacto cai. E o resultado é que Baldur é forçado a permanecer lá para sempre. O grande aprendizado aqui é inequívoco. Nem mesmo Odin, o todo-poderoso chefe do Panteão, consegue anular um decreto da Hel. A morte não cede a privilégios divinos. Parte 4. A metáfora da dupla face. Mudando o foco para a aparência física da Hel, o autor Snorri Sturluson relata uma fisiologia incrivelmente única e muito simbólica. Metade do corpo dela tem a cor da pele humana normal, saudável e vibrante. Já a outra metade é classificada com a palavra Blah, um azul negro super escuro, muito parecido com a cor de um hematoma profundo ou mesmo um cadáver em decomposição. Tudo isso sempre acompanhado de uma expressão rígida e focada. É uma face dividida exatamente entre a vida e a morte. Tanto nas análises acadêmicas quanto na psicologia profunda, essa imagem ilustra com perfeição a aceitação nórdica das dualidades. Pensem bem, vida e morte não são forças inimigas batalhando pelo domínio do universo. Elas são parceiras, habitando o mesmo espaço. Hel se torna a representação máxima da integração do nosso arquétipo da sombra, um lembrete escancarado de que a decadência e a vitalidade caminham de mãos dadas o tempo todo e são inseparáveis. Parte 5. O cultismo e a mãe sombria. Agora, trazendo essa conversa para o terreno das reconstruções modernas e do ocultismo contemporâneo, a figura da Hel toma a forma do feminino sombrio ou da mãe sombria. Nessa leitura psicológica, a função dela não tem nada a ver com punição. Ela age trazendo cura por meio da aceitação brutal da perda. Ela domina o subconsciente, forçando o indivíduo a abandonar velhas ilusões, encerrar os ciclos que não servem mais e olhar para verdades difíceis. É aquela força que recusa entregar um falso conforto. E como a gente pode conferir nesta tabela de correspondências mágicas modernas, quem trabalha com essas práticas costuma se conectar usando cores bem intensas, como azul escuro, preto e branco osso. As runas normalmente são Hagalaz, Isa e Eiruaz, muito ligadas ao gelo e aos desafios. E os elementos físicos focam em raízes, ossos de terra gelada e principalmente no silêncio. São ferramentas dedicadas a acessar a nossa memória profunda e aqueles aspectos que a gente prefere manter muito bem enterrados. Parte 6. Nossas conclusões e cautelas interpretativas. Antes de encerrarmos nossa análise, a pesquisa rigorosa exige que a gente levante algumas placas de advertência. É imperativo cravar o seguinte: primeiro, Hel não é o diabo cristão, não misturemos as teologias. Segundo, ela com absoluta certeza não é a supervilã Hela da Marvel interessada em conquistar planetas. E terceiro, um ponto muito importante para a história, não existe nenhuma evidência primária clara de que Hel tenha recebido culto formal em templos na antiguidade, com altares e sacerdotes, do mesmo jeito que a gente vê para Thor ou Odin. No frigir dos ovos, a escatologia germânica antiga não ficava separando as almas por nota de bom comportamento. Quem acabava caindo no campo de batalha era recebido em salões como Valhalla, mas para a gigante esmagadora maioria da população, o fazendeiro, a curandeiro, o cidadão comum, a morte que chegava na cama, de velhice ou doença, chamada de morte de palha, levava direto a Helheim. Era simplesmente a linha de chegada universal, um retorno calmo, pacato e absurdamente igualitário para a terra dos ancestrais. Para a gente fechar por hoje, vale muito a pena deixar no ar uma provocação profunda que essa pesquisa traz. Se a figura majestosa de El e todo esse domínio obscuro representam a integração absoluta de tudo que morre e a guarda das verdades que ninguém gosta de encarar, quais seriam as partes da nossa própria sombra ou os finais de ciclo que a gente ainda se recusa a olhar no espelho?
talvez abraçar a nossa própria finitude seja exatamente o degrau que falta para a gente viver uma vida verdadeiramente plena e autêntica. Muito obrigado pela companhia nessa análise e até a próxima.